delícia tocar de graça para as pessoas, sem o menor compromisso de nada, a não ser fazer música. O público nos diz o quanto a música é importante para a vida da cidade, para a vida da sociedade. Porque não tem outro jeito de aprender choro. É tocando, é uma coisa transmitida dessa maneira, informal mesmo, nas rodas de choro. Foi assim que a gente aprendeu. Não tem muito que teorizar, muito tudo, não. É sentar e tocar com os garotos como você aprende a falar uma língua. É você aprender as coisas passadas com os mais velhos, é começar, sem perceber, você absorver um monte de coisas no teu cotidiano, de forma de você começar a ver o mundo com aquela música, de você pegar um monte de costumes, formas de se expressar. E é muito preocupante você pensar que hoje em dia você tem poucas rodas, né? Porque isso é sinal de que a gente está com poucos chorões de repente. E a última grande leva assim, dessa galera que a gente teve é a galera que veio do Sovaco de Cobra. Sovaco de Cobra a gente começou a frequentar em mais ou menos no ano de final de 75 para 76. Eu e Rafael, a gente morava no Largo do Machado, pegava um busão ali no 497 Penha Circular, ia parar na Penha. Isso assim, 9 horas da manhã, chegava lá umas 10, 10 e pouco, para tocar choro. Teve uma vez que o Walter, 7 cordas, arrebentou 7 cordas num intervalo assim de pouco mais de meia hora. Tocava muito forte, né? Tira muito som do violão, ele toca muito forte, e tinha muita gente tocando. Então ele estava descendo a mão, aí arrebentava. Eu lembro que o Rafael tirava assim, dava uma corda para ele recolocar, ele recolocava, pum, arrebentou. Ele acabou com o estoque de corda do Rafael. O Sovaco de Cobra era ponto de encontro da rapaziada local. E meu irmão Joir, falecido, tocava violão, era aquele boêmio da pesada, seresteiro, e se juntou com a turma daqui que gosta de música, seresteiro, tinha uma motinha do bandolim, e todo domingo eles iam pro botequim, e não era Sovaco de Cobra na época, era pro botequim do ponto de encontro para tocar, tomar cervejinha, dar um tapa no beijo, como dizia meu irmão, né? E aquilo virou moda, todo domingo, pá, aquele negócio.
do Sovaco de Cobra. Aliás, Sovaco de Cobra ficava aqui ao lado, na rua aqui ao lado. Um dos últimos grandes redutos de choro do Rio de Janeiro. Eu lancei meu primeiro disco, 74, aqui, que se via na rua, você passando, Bete Carvalho, Elisete Cardoso, Paulo Moura. Era um botequim pequeno, muito pouca gente cabia aí, mas isso aqui ficava cheio de gente e vinha muitos artistas. A gente tocava aqui, o público se reunia aqui fora, né, para escutar a gente, todos os domingos. É uma coisa da saudade, da saudade. Os velhos, os chorões e os jovens que estavam querendo aprender choro, eles estavam muito distantes, não tinham onde se encontrar. E o Sovaco virou esse ponto de encontro. E começou a aparecer a gente também, que vinha de longe, sabendo disso, louco para aprender, loucos para aprender com aquele pessoal mais velho. O chorinho do sovaco de cobra não tem dia nem hora, é só botar pra quebrar. Mas o chorinho do sovaco de cobra não tem dia nem hora, é só botar pra quebrar. Mas o chorinho do sovaco de cobra não tem dia nem hora, é só botar pra quebrar. Como é bonito esse clima do choro, essa informalidade que o choro tem e que os músicos são boníssimos, são muito bons. E com a brincadeira, com todo um clima de brincadeira. O choro não é um gênero musical, tá entendendo? É mais uma maneira de tocar. Porque o choro não é só uma música, não seria pouco se ele fosse só a música que é. Ele é todo um ambiente, uma tradição, uma maneira de se comportar, de se relacionar uns com os outros. É muito generoso o ambiente do choro.
busca do músico de choro era de uma linguagem coletiva, né? De uma linguagem que fosse expressão de um grupo. As pessoas trabalham todas juntas, independente da idade que tenham. E a gente convivia com pessoas de 70, 80 anos, a gente tinha 13. E eram amigos, né? Eram amigos. Na hora de sentar para tocar junto, a música iguala. Não tem classe social, gente rica, pobre, velho, moço, preto e branco, então não vou nem falar, porque o choro é música de mestiços. O que a gente queria era aquele padrão, era onde a gente se sentia à vontade, era onde a gente gostava de criar, de improvisar, de tocar. São essas rodas de choro que a gente se realiza como músico, como intérprete, como artista. A gente fica muito limitado no barzinho a tocar muito aquilo que o público quer e passa a ser, de repente, um trabalho muito repetitivo e cansativo. Eu sempre trabalhei em barzinho, mas com uma vontade muito grande de fazer as rodas de choro que existiam na Casa de Jacó. A roda era muito boa, ia muita gente, vinha gente do Brasil todo. Canhoto, Paraíba, Cessa, Rossini, Zé do Carmo, vieram tudo lá de Recife, de jipe. Vieram de jipe, chambra danada. Vieram para ir para casa do Jacó, lá. No sofá da Casa de Jacó, com Canhoto do lado esquerdo, tocando, com Dona Cessa ao lado direito de Canhoto, Otto Saleiro ao violão ali, tá com o violão parado, Zé do Carmo e Jacó, numa daquelas idas de jipe do pessoal de Recife para a Casa de Jacó em Jacarepaguá. Na casa do Ioiô, em Niterói, eu fui várias vezes com o Jacó, também frequentava Pixinguinha, tinha um relógio grande na sala, né? Então, se o sujeito chegasse lá, tocasse mal, ele adiantava o relógio. Se o sujeito fosse bom, ele atrasava o relógio para o cara ficar. Era uma barata, pô. Ele tocando, você não ouvia uma mosca voando na hora que eles tocavam lá. César suava, quando tocava com o Jacó, você vai chegar a correr. Um frio danado e ele suando. Porque se errava, levava uma bronca na frente de todo mundo. Eu tinha 15 anos, fui à Casa de Jacó. E eu cheguei lá 10 horas da manhã, saí de lá 8 horas da noite. Ele me adorou, foi eu, meu irmão. Eu tocava cavaquinho. Ele disse para mim, puxa, você está tocando cavaquinho fantasiado de bandolim? Porque eu tocava cavaquinho afinado no bandolim. E entre outras coisas, eu pedi a ele, Jacó, toca o Santa Morena. Ele tocou e eu fiz a terça da primeira parte. Aí ele, em média, ele tinha 2 gravadores. O filho dele, Sérgio Bittencourt, estava com 2 gravadores rolando a fita. Ele gravava tudo. Peraí, Sérgio, vamos gravar essa vai pro meu arquivo. Poderia não ser um velocista como Lupércio Miranda, ou não interessa, o que ele tocava ele transmitia. Foi referência para mim, Jacó foi referência.
valor deles está aí, né? E para mim é o segundo maior músico em importância dentro do choro. Primeiro foi Pixinguinha, depois ele. Pixinguinha é o nosso mestre maior, né? Foi quem, assim, consubstanciou tudo isso, né? Pegou a cultura do século XIX e abriu o século XX, assim, dando uma modernidade total que até hoje a gente aprende e colhe isso, né? Nosso grande mestre Pixinga. Pixinguinha era incrível. Eu não sei, foi um músico maior, né? Um músico de choro maior. Acho que a tradição do choro foi essa, né? Do encontro de músicos para tocar nessa espontaneidade, de não saber o que o outro vai tocar, o outro ser obrigado a saber qual era a harmonia. O acompanhante do violão tinha que pegar na hora. Aquele que não pegava, então não era bom. Por instinto, por prática, a pessoa sabia os encadeamentos harmônicos. Então é isso que começou a definir um aspecto diferente, uma flexibilidade maior no choro, de que na música completamente, os arranjos todos escritos. Antigamente todo mundo tocava de ouvido, até costuma dizer, entre aspas, que o músico de choro eram geniais, muito bom, as rodas de choro geniais, mas eles tocavam muito sujo. Os violões, os instrumentos não eram bons, eles não afinavam, as harmonias erradas. E o negócio era muito gostoso assim mesmo, né? Vamos ver. Faz o negócio, toca aí um troço. Eu vou tocar contigo. Você é da tom? O choro não tem negócio de dar tom, não. Começa a tocar e vai. A gente se encontra, toca junto, vai pra roda de choro, né? Não adianta só ficar estudando sozinho em casa e não botar isso na prática. E como o Saulo fala, é a pós-graduação. E lá a gente, na roda a gente vai acertar e vai errar também, né? A roda de choro contribuiu muito porque eu vi pessoas que sabiam se virar. A energia do negócio, a função, tudo estava acontecendo tão bonito que aquilo ia passando. Às vezes tu errava um acorde, errava uma nota, mas funcionava. Você aprende muito vivendo mesmo, indo no botequim, vendo o pessoal da velha tradição tocando, vendo os outros tocarem. Então,
A partitura ela só dá uma ideia do que é, mas ela não transmite exatamente como é. Cultivei um aprendizado um pouquinho com cada um. Na experiência, quem mais me passou foi o Dino. O Dino é um mestre mesmo, entende? Ele toda maldade, ele me incentivou a fazer, entende essas coisas. Eu era muito novo, Dino, eu não consigo, não sei para onde eu vou. Ele me ensinava de passar no violão. Estudei com o Dino quase 2 anos. Mas no final das aulas já não tinha mais aula, já era roda. E que ele dizia para mim, você tem que sair daqui e procurar uma roda. Eu acho que a escola não tem fronteira, não tem cor, não tem idade. É uma experiência única, mesmo. Tocar assim direto é na veia, uma transfusão de vida. Esse processo de aprendizagem que a gente cria no ambiente, na roda de choro, passa por toda essa espontaneidade que a gente busca nesse aprendizado lúdico, né, da criança aprendendo ouvindo, né? As crianças, é lindo porque eles trazem e ficam olhando e imitando, né? Com 6 anos eu já tocava pandeiro, de tanto assistir o pessoal na minha casa, os profissionais. Mas ninguém nunca pegou no pandeiro para me ensinar. Eu ficava olhando e depois eu saí tocando. Eu comecei a tocar com 5 anos, tocando cavaquinho, que era um bichinho desse tamanhozinho assim, pequenininho, parecia um brinquedinho. Aí eu comecei a pegar. Aí depois, com uns 9 anos, eu passei a tocar o bandolim. Isso tudo de ouvindo disco, ouvindo Jacó, ouvindo Valdir. Porque eles veem a coisa, ninguém está indo numa escola, numa creche, fazer uma apresentação didática, de mostrar os instrumentos. A gente está aqui na nossa função viva, pulsante. A gente conheceu o Zé da Velha e o Silvério Ponte há alguns anos atrás, lá na nossa cidade, lá em Cordeiro. Eles foram fazer um show lá e até então a gente não tinha assim, nenhuma referência. É muito agradável de se ouvir, as pessoas dançam e é assim que a gente quer continuar, né? Fazendo as pessoas ouvirem aquilo que é de bom, né? Quando nós escutamos ele, nós falamos, não, é isso mesmo que a gente quer. Porque antigamente, sabe que o conjunto de choro era quem fazia os bailes, os conjuntos de choro era quem acompanhava os cantores de rádio, como Orlando Silva. Tinha essa flexibilidade de pegar do programa de auditor, que é o programa mais popular, o cantor que aparecia, podia acompanhar na hora. E a gente ia pra lá e entrava, às vezes até sem ensaio, sem saber o que ia tocar. E o contra-rega vinha e batia assim na porta. Regional, vamos lá.
vamos lá correndo que faltou um artista, vocês vão cobrir, então eu tinha que ir para lá para fazer a falta daquele artista. E aí o cara chegava gritando regional, aí o Jacó disse que ia trocar o nome do conjunto só para tirar esse regional. Aí botou conjunto Época de Ouro. O conjunto estava parado na mão do Jacó, ficou assim meio disperso, todo mundo, funcionário. Apareceu o Del, né? Aí entrou com o Del, fazendo aquilo lá, isso retomou outra vez o Época de Ouro e está até hoje. O Del é que foi praticamente o responsável pela ascensão do Época de Ouro. Vendo ele tocar e também algumas dúvidas, né? Eu perguntava e ele não se negava a tirar as minhas dúvidas. Foi como se fosse uma regeneração do choro, que o Jacó já não levava muita fé. Mas ele tinha sempre essa impressão que ia acabar o choro, ele não vai, dizia, daqui a 10 anos não tem mais choro. Depois ele viu que não era assim e ficou satisfeito, né? O Jonas foi quem me convidou, no Época de Ouro, para fazer no lugar do Del Rian, ali por 73, 74, nesse evento do qual eu havia falado, chamado Sarau, que era com Sérgio Cabral, Paulinho da Viola, o Elton Medeiros, o grupo do Paulinho, né, que era o Cristóvão, o Copinha, o Dininho. O Sarau foi um marco na música popular brasileira, despertou a atenção de muita gente no choro, muita garotada que estava começando na época. Porque apareceram muitos jovens tocando choro, na época, o Afonso mesmo apareceu tocando choro, os Carioquinhas, né? Maurício, Luiz Otávio, Luciana, enfim, vários chorões aí. Estava no terceiro ano de medicina e a partir desse encontro com o Rafael e com a Luciana, eu acabei me virando para a música definitivamente e fui seguindo esse caminho até hoje. Eu toco choro desde muito garota ainda e conheci choro quando nasci, porque meu avô tocava, se ouvia muito choro em casa. Quando a gente tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu e meu irmão Rafael, a gente queria muito ter um grupo de choro. E aí a gente resolveu fazer um grupo. Tivemos o primeiro contato para fazer um show. Conhecemos a Lígia Santos, que era filha do Donga. A Lígia levou a gente para conhecer o Departamento Geral de Cultura, para o pessoal que ela trabalhava lá. E a gente foi tocar para ele conhecer aquele grupo que a Lígia estava encantada e tal. Ele falou assim, já estão contratados. Tem um problema, um conjunto regional, um conjunto de choro, não tem cavaquinho? Aí Rafael parou assim, não tem cavaquinho. Ele falou, mas eu não tô vendo cavaquinho nem, não é ela que toca. Apontou para mim. Eu falei, eu toco cavaquinho? Senão você fica quieta. Você aprende rapidinho. Dentro de um mês a gente estava com aquele show marcado e tinha que tirar a carteira da Ordem dos Músicos. Eu fui tirar a carteira da Ordem dos Músicos tocando cavaquinho há sei lá quantos dias, né? É a carteira que eu uso até hoje. O conjunto de choro era que animava as festas. E com a televisão, com o progresso, que às vezes o progresso é inversamente proporcional à cultura, as coisas, eles derrubam mesmo, né? Nesse momento, muitos dos músicos chorões tiveram que mudar praticamente o que tocavam para poder sobreviver.
O Dino, que foi um dos maiores violonistas 7 cordas, influenciou muita gente que veio depois, naquele momento estava tocando rock. Foram acabando os conjuntos de choro, foram acabando os cantores, e o choro ficou num patamar que eu chamo de 10%, tipo música clássica, que é música instrumental, uma música muito difícil de se popularizar mesmo. A partir da segunda metade da década de 80, começou a ficar muito complicado o trabalho com música instrumental brasileira de qualidade. As gravadoras abarrotaram o mercado de discos repetitivos. Eles fizeram um uso assim intensivo de um repertório pequeno e de fácil assimilação. Acabou enjoando as pessoas ficaram de saco cheio de choro em pouco tempo. São grandes músicas, Noites Cariocas, 1-0, Cochichando, são, tanto é que estão aí até hoje. Mas acontece o seguinte, ficar tocando só essas músicas, né, dá a impressão de que o choro morreu por aí, né? As pessoas conhecem pouco o repertório do choro, né? Como a gente conhece a ponta do iceberg, então você pode contar os choros aos milhares, né? Esse é o choro desse lugar, eu só escuto aqui e sempre que eu lembro esse choro aí do seu Otávio, eu só escuto aqui e é o choro que sempre me lembra de vocês, é esse. Na verdade, tem muita coisa antiga para se tocar e tem muita gente boa fazendo choro bom, né? Tá surgindo uma nova geração dentro do choro. De 2000 para cá, houve uma retomada disso. Criou-se uma escola de choro no Rio de Janeiro, que está crescendo muito, que está se espalhando para o Brasil inteiro, para os outros estados. E só de moços mais novos, garotada nova, que está tocando e aprendendo a tocar choro. Meninos de 14, 15 anos aí tocando muito e compondo. Então isso daí vai ser a música que vai vir adiante. A gente viu que era importante criar um espaço de ensino de choro, né? Buscando uma forma de ensino parecida com a das rodas de choro. Uma informalidade, uma ausência de hierarquia desse negócio do professor e o aluno, estarem professor no palco e o aluno na plateia. Não é isso, é ficar junto, é tocar junto, é trocar experiência. A escola está trazendo um espaço que é democrático para juntar as pessoas e ali é um lugar sagrado que as pessoas sabem que vão poder contar com aquilo para praticar, para estar encontrando pessoas com a mesma afinidade. O movimento é geral, em todo canto. Eu não conheço uma capital, que não tenha uma roda de choro. Tem essa nova geração que está gravando agora e eu acho que a continuidade do choro em Pernambuco, eu acredito que já esteja garantida. Porque esses meninos eles estão estudando, eles estão se dedicando, eles estão pesquisando, eles estão interessados em tocar a música brasileira, não só o choro, como todos os gêneros do nosso ambiente nordestino. Sou eu e o Marco César. E assim, desde o início do nosso trabalho no conservatório, que a gente trabalha com choro, né? Além de, logicamente, trabalhar outros ritmos aqui do Nordeste e do Brasil.
dentro desses 20 anos a gente vem trabalhando na tentativa de encontrar as formas mais fáceis de as pessoas conseguirem atingir aquele objetivo maior, que seria entender a forma do choro, a harmonia, a forma de se expressar, de tocar, o fraseado, a técnica do instrumento. Então eu descobri o chorinho quando eu comecei a ter aula com o professor Marco César. Na época eu só fazia base no cavaquinho, tocava samba. Aí ele me disse assim: rapaz, tu leva jeito pra solo, viu? E eu querendo impressionar ele, né, comecei a tirar os solinhos do choro, me empenhei mesmo e gostei bastante. Com o tempo foi que eu passei pro bandolim, que é um instrumento que me dá mais recurso para solar. Ele tem que prestar atenção no que o solista está fazendo. O solista é que conduz ele. Os pandeiristas daquela época, eles tocavam sempre reto. O cara fica... O cara tem que olhar, pô, eu faço assim, o cara segura. Fazer os desenhos, brincar, até fazer contratempos, mas volta pro ritmo. O pandeiro é essencial nisso aí, que é o ritmo. Então o percussionista, eu acho que ele tem que ter essa educação, essa consciência, né? Essa consciência. Assim como o violonista de 7 cordas, que também... O cavaquinista também, às vezes senta a mão. Toca baixinho, aí o pessoal diminui o andamento. Não é o andamento, é só o volume, tá? Então aqui, vamos começar baixo. Ih, comecei alto pra caramba. Parece que é fácil, mas não é fácil. São 2 botões diferentes. Um é o volume e o outro é o andamento. Não quer dizer que vai tocar mais alto, vai tocar mais rápido. Esses instrumentos de cordas são leves. Então eles não têm ele não é forte. Ele, quando chega no auge, ele não chega a ser forte. Então você, para dar um piano, começar baixo, para dar diferença, você tem que começar pianíssimo, né? Aí cresce. Porque se você crescer, não tem lugar para crescer. E fica bonito. Fica bonito. Eu acho que o choro tem a força, ser uma música instrumental, não ser cantada, né? Uma música brasileira, ela tem raiz aqui, né? Músicas que vieram depois, quase todas tiveram grande influência do choro. O choro aqui a gente toca o choro como base, o choro, e a partir do choro toca-se outros gêneros também, toca-se baião, na época que tocava bolero, ou até jazz, bossa nova. A gente do choro a gente visita vários gêneros. A gente usa essa formação para tocar os ritmos variados aqui do Nordeste. O frevo é um deles, mas também tem outros. Tem o maracatu, o caboclinho, baião, xote, ciranda, coco. E a gente tenta puxar tudo isso para dentro do regional, para dentro do universo do choro. Olha, é uma praxe aqui em Recife a gente acabar a apresentação com frevo.
você teve mudanças no meio da comunicação, você teve mudanças na história, as pessoas mudaram a forma de compreender o mundo e a roda sempre esteve aí, segurando a onda do choro. Né? O choro ultrapassou essas fronteiras, tanto do erudito, do popular, quanto do nacional, do internacional, né? É uma coisa muito... é música. Galera, então, vou partir. É, Fofão. 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 E os carecas? Nós, os carecas. Pô, mas tá, porra, isso vai dar uma encrenca no final. Muitos carecas vão assistir esse filme. Tem que pensar no amanhã, cara. Mati? Oi. Não, eu tô sem comida no estômago.